Boa tarde a todos. Meu nome é Aguinaldo e, junto com o Darley, vou dar continuidade aqui no conteúdo de bioquímica. Hoje iremos trabalhar compostos orgânicos, mais especificamente os carboidratos. Então, o que seriam carboidratos? São também conhecidos como açúcares, glicídios, sacarídeos ou hidratos de carbono. São compostos, moléculas formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns também podem conter enxofre, fósforo ou nitrogênio. E onde que conseguimos encontrar esses carboidratos? Eles vêm, em sua grande maioria, da alimentação. São encontrados em pão, massa, leite, frutas. A maioria dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia são ricos em carboidratos. Então não é difícil você conseguir carboidrato ao longo da sua alimentação em um dia normal. Aqui a gente tem um exemplo da molécula do carboidrato e o que quer dizer carboidrato, hidrato de carbono. Se parar para analisar aqui, ó, a gente tem um carbono e essa molécula aqui, ó, H2O, que também é conhecida como água. Então, hidrato de carbono, H2O. Se esquecer, você faz essa ligação, carbono hidratado, hidrato de carbono. Aí, quando você faz aqui a multiplicação, fica CnH2nOn. Classificação dos carboidratos. Eles podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Mono, você pode pensar com um, então uma molécula de açúcar. Oligo são poucos, então de 3 a 10 unidades de monossacarídeos. E poli é muito, polissacarídeos. Então, mais de 10 unidades de monossacarídeos. Aqui a gente tem os monossacarídeos, que é uma molécula de carboidratos que são formados de 3 até 7 átomos de carbono. São os açúcares simples, não podem sofrer hidrólise, isso quer dizer que ele não pode ser quebrado numa reação. São classificados contra a quantidade de carbono presente na estrutura mais o sufixo -ose. Isso a gente vai entender no próximo slide. E respeito à fórmula geral, CnH2nOn. Aqui a gente tem algumas classificações que acontecem quanto ao número de carbono. Então, quando tem 3 carbonos, a gente chama de triose. E aqui a gente tem a fórmula molecular. Então vai ficar C3. Aí você reparar aqui, ó, H2. A gente vai multiplicar. Se é 3. 3 vezes 2, pegar a calculadora aqui, mentira. Vai dar 6. O3, que aqui vai manter. Aí a mesma coisa na tetrose. Tetra, a gente lembra de 4. Ah, o Brasil é tetracampeão. 4 vezes campeão. Então, C4, 4 vezes 2 dá 8. O oxigênio vai manter. Se lembrar aqui da fórmula molecular. Pentose, que vai ser C5, 5 vezes 2 dá 10. O oxigênio vai manter. Aqui a gente tem a hexose. A hexose é a mais comum, que você já deve ter visto aí, porque é a da glicose. Então a gente vai pegar aqui, ó, Cn, que vai ficar hexose 6, então C6. 6 vezes 2 vai dar 12. Aqui vai repetir o oxigênio, que vai ficar 6. Então, hexose seria da glicose, C6, H12O6. E a gente tem também a heptose, que vai ser 7 carbonos. Então, C7, 7 vezes 2, 14, o oxigênio mantém 7. E aqui a gente pegou os mais importantes que você tem que saber para o Enem, que são as hexoses e as pentoses. As hexoses, as mais comuns são glicose, frutose e galactose, que é a do leite. Aqui a gente tem o exemplo da estrutura da fórmula molecular. E você pode perceber aqui a diferença no local que vai ficar o carbono, a hidroxila, o H.
Aqui na pentose, que vai ficar C5H10O5, o que você tem que saber é desoxirribose, que é DNA, e ribose, RNA. Se lembrar, vai ficar fácil. DNA começa com D, desoxirribose. RNA começa com R, ribose. Aí aqui a gente tem a estrutura que vai mudar. Aqui temos uma hidroxila, que é o H, e aqui a gente tem o hidrogênio, que vai mudar da ribose para desoxirribose. Então, o mais importante que você tem que lembrar é hexose, você lembrar de glicose e também de frutose. E pentose, você pensa em material genético, que vai ser a desoxirribose, que tem o DNA, e a ribose, que tem o RNA. Aqui a gente tem os oligosacarídeos. Como vocês lembram, oligos são poucos, que são de 2 a 10 monossacarídeos. A ligação entre os monossacarídeos é chamada de ligação glicosídica. Dois monossacarídeos se ligam através da combinação de duas hidroxilas presentes em suas estruturas distintas. Hidroxila, se não lembrar, é o OH. Então a gente tem aqui acontecendo a ligação glicosídica, que vai unir os dois oxigênios e a gente vai ter aqui uma chamada síntese por desidratação, porque a gente vai perder água. Você está reparando aqui que tem 2H e 2 oxigênio, e quando sai, aqui fica somente um oxigênio. Então, perdeu H2O, que aí é a síntese por desidratação. E o caminho inverso também pode acontecer. Se você quiser separar esses compostos, você joga água, que vai acontecer essa separação desses monossacarídeos. Classificação dos oligosacarídeos. Eles podem ser classificados em disacarídeo, quando tem 2 moléculas de açúcar, igual a gente tem um exemplo aqui do disacarídeo, somente 2 moléculas de açúcar. Trissacarídeo, quando tem 3 moléculas de açúcar. Tetrasacarídeo, quando tem 4 moléculas. Pentasacarídeo, 5 moléculas. Aí vai até 10. Hexasacarídeo, heptasacarídeo e assim. Para você gravar do Enem, o mais importante que você tem que saber, e não tem como fugir disso, são somente os disacarídeos, que são esses daqui, que só vão ser ligados por somente 2 monossacarídeos. E os disacarídeos mais importantes que você tem que decorar, os oligosacarídeos, são sacarose, lactose e maltose. Como que você vai pegar? A sacarose é formada pela glicose mais a frutose, que é obtido da cana-de-açúcar, que de outras frutas também, mas principalmente da cana-de-açúcar. A lactose é do leite. Quando você pensa na palavra lactose, é do leite. A maltose vai ser o fonte que vai ser o malte, que é formado por glicose mais glicose. Se a gente observar aqui, para a gente lembrar, todos possuem glicose. O que vai mudar? Na sacarose vai ter a frutose. Frutose, você sabe que é doce, então você pode fazer analogia com a cana-de-açúcar para você lembrar. Lactose vai ser a galactose, que vem do leite, e na maltose é glicose mais glicose. Aqui na lactose é importante falar que algumas pessoas têm intolerância à lactose, que é um problema porque as pessoas param de produzir uma enzima chamada lactase, e na ausência dessa enzima não consegue fazer a digestão do leite, que pode ser algo que pode ser perguntado para vocês, que é bom saber. Então, quem é intolerante à lactose não consegue digerir alimentos ricos em leite. Aqui, continuando a aula, a gente tem os polissacarídeos, que são formados por mais de 10 monossacarídeos. As características deles, que eles são insolúveis em água e também pode ter a função estrutural. Você lembra lá no começo que eu falei que além da relação com energia, com alimento, poderia também ter a função estrutural? Então, os polissacarídeos que são responsáveis por isso. Polissacarídeos mais importantes que você tem que saber é amido e glicogênio, que vai ter relação com a alimentação. O amido ele é formado pela união de glicose
e ele serve como reserva energética para as plantas. Aqui tem um exemplo de amido e aqui a fórmula, que são várias moléculas de glicose unidas que juntas vão formar o amido. Aqui a gente tem a ligação glicosídica, formada pela uma síntese por desidratação aqui, que estão fazendo essa união desses vários monossacarídeos. O glicogênio, ele é a reserva energética em animais e fungos. Aqui nessa relação do glicogênio, é importante falar que o corpo produz alguns hormônios, que são insulina e glucagon. Com o nível de açúcar, que está muito alto, você armazenou muito carboidrato, muito glicogênio, você vai liberar insulina para diminuir esse nível de açúcar. E quando está muito baixo, você vai pegar o glucagon para aumentar. Então vai ficar essa briga do seu organismo entre diminuir e abaixar para manter isso. Uma doença que pode acontecer é o diabetes, que a pessoa não produz mais insulina, então fica com o nível de açúcar muito alto no sangue, o nível de glicogênio. E com isso pode prejudicar o coração, entre várias coisas. Então, quem tem a diabetes, é necessário você tomar insulina para poder regularizar isso. E continuando aqui nos polissacarídeos, a gente tem que lembrar que eles também vão ter função estrutural, que vai ser a celulose, que é responsável pelo formar a parede celular das plantas. A celulose, ela é o carboidrato mais encontrado na natureza, porque se você parar para pensar, todas as plantas possuem parede celular em todas as células, com isso ele é muito abundante na natureza. E aqui a gente também tem a quitina, que é muito importante também fazer essa diferenciação entre quitina e queratina. Queratina é o que forma os nossos cabelos, as unhas, e quitina, que é um açúcar, um carboidrato, é responsável por formar o exoesqueleto dos artrópodes, como a gente pode ver aqui. E então é isso, gente. Um breve resumo sobre carboidratos. Qualquer dúvida pode me procurar ou por Darley. Espero que eu tenha ajudado vocês e até mais.